Olá, bem-vindos a mais um episódio de Ninguém Perguntou. Mas a gente quer falar. E o tema de hoje é: por que é tão difícil encerrar ciclos? Peraí. Antes da Amandinha começar a falar, gente, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, dá um like, porque pra gente é sempre importante, a gente já fica feliz logo de cara. Isso aí, isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais gente. Então vamos lá, amiga, vamos aqui para o nosso bate-papo. Primeiro, eu acho que antes de qualquer coisa, vamos definir aqui pra gente o que seria encerrar ciclo, né? Para o que a gente está tratando hoje, né? O que a gente está se propondo a discutir. Seria basicamente encerrar, aliás, concluir experiências passadas, finalizar e se abrir para novas oportunidades e experiências futuras. Eu acho que seria isso, em que pese outras definições pedagógicas, eu nem sei se existem, mas é bom a gente deixar claro para a audiência saber do que a gente está falando. Então é sobre Até porque isso. é um tema que dá pra gente ir pra várias vertentes. E é um tema muito rico, porque toda vez que a gente fala de encerrar ciclos, obviamente, automaticamente, a gente já está falando em emoções muito profundas e quiçá desafiadoras. Né? A gente está falando de medo, a gente está falando de apego. Medo de abandono, medo do desconhecido. A gente está falando de tristeza. É um combo de emoções que com certeza surgem nesses processos. E eu não posso também deixar de dizer que nós, por natureza, nós somos seres que resistimos a finalizações. Você já reparou? Nosso cérebro sempre busca por conforto, né? Estabilidade. E a partir do momento que você quer encerrar um ciclo, você fica um tempo sem entender o que vem por aí. Depois, O que vem depois. Então a gente foge, né? Na verdade, a gente se agarra. Eu acho que a primeira reação que a gente tem, toda vez que a vida nos propõe alguma finalização, a tendência natural é da gente se agarrar àquilo que já é conhecido, mesmo que aquilo não faça sentido nenhum, que é o que na maioria das vezes acontece, mas é conhecido. É estável. É confortável. E o confortável é sempre mais gostoso. Eu lembro, quem assistiu o nosso último podcast, a Amandinha tem uma fala que é ficar agarrado no... Muito melhor a merdinha confortável do que olhar pro novo. E é bem isso, gente. Esse é uma reação em um padrão natural nosso mesmo. E talvez seja essa a razão dos fechamentos de ciclo de toda sorte serem difícil para a maioria das pessoas, né? A gente protela isso muitas vezes. Quantas vezes os encerramentos de ciclos, tanto em relações, quanto em situações, quanto, por exemplo, no trabalho, quantas vezes você, de repente, tem um prestador de serviço ou algum colaborador que você sabe que você precisa de encerrar aquele ciclo e a gente não encerra. Não, a gente fica protelando, empurrando com a barriga. Achando que a pessoa vai melhorar, ou com receio, e se vier uma outra pessoa pior, mas não tá tão bom, mas e se ficar pior do que está? Então a gente se agarra a essa tendência do da que estabilidade mesmo, que a gente já conhece, né? Que a gente conhece. Agora, é engraçado e até interessante falar que nem todo ciclo vai trazer esse sentimento de tristeza, de perda. Existem encerramento de ciclos, né? O encerramento. Existem ciclos que a gente encerra com outro tipo de sentimento. E o ano novo, agora está bem propício falar sobre isso, o ano novo é um exemplo clássico. E aí, como não poderia ser diferente, eu sou aquela que gosto de cutucar. Eu fiquei aqui pensando, porque toda vez que chega o ano novo, e talvez isso seja um ponto meu de muita reflexão e de entender, não que seja errado, não que seja certo, não é o julgamento o ponto. É reflexão mesmo. Todo final de ano é a mesma coisa, né? O final de ano, eu acho que é o ciclo maior de encerramento que a gente conhece, assim, né? Porque a gente vive ele repetidamente, né? Repetidamente, a gente sabe que vai acontecer, beleza. Todo final de ano, o sentimento das pessoas é sempre de muita motivação, é um sentimento de recomeço, de fazer diferente, é um sentimento de euforia, de alegria mesmo. E aí, eu fico pensando o seguinte, gente, a vida é cíclica, se você for parar para pensar. A natureza nos mostra isso, as estações do ano, o dia, a noite. Então, assim, por que a gente espera o final de ano, na grande maioria das vezes, para se imbuir de todas essas motivações
e tirar do papel aquilo que a gente precisa tirar. Por que que o dia 31 de dezembro é o momento de fazer isso? Por que que você não pode simplesmente fazer isso a cada novo dia que se inicia? Sistematicamente. A cada novo dia que se inicia, porque olha a beleza da existência. Olha eu. A Mandinha hoje está muito filosófica e está um pouquinho incomodada com essas festividades de final de ano. Não, que a gente já não estou tratou incomodada. Eu não estou incomodada. Eu estou reflexiva, porque eu já te falei. Muito, Eu falei pra Renata absurdamente assim, reflexiva. hoje, dentro do meu microcosmos, eu vou seguir indo na direção contrária da manada. Olha que profundo! Mas ela já estava sofrendo com o final de ano, que você também me falou isso, que ela já começa a sofrer. Não, é outra questão. O episódio de hoje é outro, vamos concentrar. Olha só. Então, vamos voltar aqui para nossa reflexão. Se você for parar para pensar, gente, todos os dias, quando você abre o olho, você tem a oportunidade de fazer diferente, assim como no dia 1º de janeiro. Então, por que só no dia 1º de janeiro? Eu acho que a gente precisa trazer um pouquinho da autorresponsabilidade, colocar mais consciência amiga, nas coisas que a gente fica repetindo. Mas você não acha que esse encerramento de ciclo, né, e muitas das vezes nessa festividade, nesses fogos de artifício que a gente coloca, são importantes pra gente também ter um renovo? Eu acho na hora que a maravilhoso. gente para. Então, assim, e aí é nesse momento que muitas das pessoas se propõem, você fala assim, se eu for fazer uma prova, né, de corrida, o emocional sempre conta muito, né? Que a gente sabe que domina a gente. Então, eu sabendo a distância que eu tenho que percorrer, eu vou saber se eu vou gastar, em qual tempo que eu vou gastar mais energia, quanto tempo que eu vou economizar a minha energia. E esses ciclos de final de ano, eu penso que seja basicamente isso. Então, assim, eu sei que eu tenho, né, que muitas das vezes eu posso postergar situações, né? Porque o final de ano tá chegando e eu vou deixar pro ano que vem. Eu posso pensar de alguma forma, se eu não conseguir encerrar um ciclo, eu vou enfiar aquilo ali por baixo do tapete, vou soltar fogos de artifício e vou deixar também pro próximo ano. Sim, mas o seu padrão de comportamento efetivamente vai mudar? A pergunta é essa. Na maioria das vezes, não. Não, mas não vai mudar, assim, a não ser... Não vai por quê? Poderia mudar. Assim, amiga, entenda. O ponto aqui é o seguinte. Porque também dessa forma me deixa confortável. Perfeito, mas não tem certo e errado. Eu não tô Não, dizendo sim, que é ruim, que as tá. pessoas não têm que fazer. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô trazendo um pouquinho mais de consciência e reflexão para, de repente, padrões de comportamento que nos foram ensinados, que a gente repete como ritual e nem sequer reflete sobre. Entende? Então eu tô falando daquele padrão de comportamento que sempre no dia 31 deixa para tirar todas as metas do papel que ele não tirou durante o ano inteiro, sendo que ele poderia ter tirado, porque eu não preciso que o dia 31 vire para eu poder fazer o que precisa ser feito. É interessante porque você Entende? falando isso, para mim, soa de uma outra forma, porque eu, no geral, eu não tenho essas metas de virada de ano. Nunca tive. Mas eu falo até de pequenas metas, sabe? Não, mas eu não tenho esse comportamento. Da meta de virada de ano. Meta de mas virada de você ano. concorda que a maioria das pessoas tem? Então. Ou que ela aí vai perder peso, ou que ela vai para academia, ou que ela vai parar de fumar. Eu falo isso do que eu sei, assim, porque eu posso também colocar uma meta para daqui a 3 meses. Você pode colocar E eu uma meta faço a qualquer isso momento. constantemente. Então, por isso, Sim. assim, essa fala de que, vou esperar a virada do ano... Pra você não cabe. Pra mim não cabe. Mas né? No geral, não. Eu tô tentando mostrar aqui o comportamento coletivo, que é muito disso, de repetir comportamentos, rituais e padrões que talvez a gente nem reflita sobre. E eu acho legal mostrar, porque se você for parar pra pensar, como eu disse, a cada dia a gente encerra e inicia um novo ciclo. Olha que beleza, a vida, ela é maravilhosa porque ela nos dá a oportunidade de fazer diferente todos os dias. E talvez isso fique muito obscuro dentro da nossa correria e da nossa roda viva, entendeu? Então, eu acho legal trazer consciência para isso, para aquelas pessoas justamente que esperam o final de ano como esse ponto. Todo dia é dia, toda hora é hora, entendeu? Jogar a questão sempre para frente, né, para um outro momento, sempre pode ser uma falta de olhar realmente de reflexão, de ver aquilo que está deixando de ser feito agora. De postergação mesmo e criar um ritual para que naquele momento ela se sinta mais aliviada por não ter feito aquilo que ela deveria ter feito. E você tem essas facilidades de fechar ciclos? Não tenho. E eu acho que, basicamente, no meu caso, o que me pega muito é a questão do apego. Apego àquela situação, aquele contexto. Eu acho que o meu caso especificamente tem a ver muito com o apego. E isso é muito louco, né? Porque esses dias eu vi... Você tá falando basicamente aquilo, a pessoa. Tá. Aquilo ali. Eu tenho um apego, porque é como se aquilo já fizesse parte de mim.
de certa forma, e no momento que eu solto, aquela perda se vai. E é bem isso mesmo, porque o sentimento de ciclo, luto, eu te né? falei, ele é equiparado, os sentimentos que a gente tira desses fechamentos de ciclo, muitas vezes podem ser equiparados aos sentimentos de luto. Esses sentimentos se convergem, entendeu? Então, o que eu acho, assim, que é fundamental dentro desse processo, que pode ser desafiador mesmo, sabe? Tá linda, amiga, tá linda. Perdi meu raciocínio, pois agora tá mandando arrumar o cabelo. Aproveitar essa gente, distração da pode. Amandinha pra quem chegou até aqui, não esquece de dar o joinha, dar o like, porque pra gente é sempre muito feliz. Se inscrever no nosso canal. Hoje o assunto tá aqui polêmico, a Amandinha colocando realmente essa opinião dos fechamentos de ciclo. Isadora mandando arrumar o cabelo. Isadora pedindo pra poder arrumar o cabelo. Mas volta aqui o meu assunto que tava profundo, me interromper. Mas olha só, eu acho que dentro desse rolê todo, amiga, é muito legal a gente falar das emoções, tá? Emoções não foram feitas para serem reprimidas. Assim, eu posso falar de cadeira, não tenho dificuldade de encerramento de ciclos. Isso pra mim é uma constância. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu já tenho outra dificuldade, de manter os ciclos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não tem dificuldade porque você simplesmente bloqueia qualquer tipo de emoção que possa aparecer e segue? Ou porque você é uma pessoa talvez muito desapegada, muito resolvida? Porque pode ser também. Não, no geral eu sou, assim, eu não tenho medo do sofrimento. Você bloqueia? Não é bloquear, não tenho medo do sofrimento. Por exemplo, eu vou equiparar. Eu não gosto de roda gigante, de montanha-russa. Eu não gosto. Eu sei que eu não gosto. Mas eu vou com medo, mas eu vou. Então, assim, não é um bloqueio. Eu realmente me permito viver numa zona de desconforto. Então, assim, não é que eu bloqueio. E o que você faz com essas emoções que surgem no meio do caminho? Você simplesmente ignora e segue? Ou você se permite realmente? Porque isso é uma coisa difícil. Nós vivemos uma sociedade onde a gente foi ensinado a reprimir sentimento. E esse talvez seja a causa de muitos dos nossos traumas, de muitos dos pesos nas nossas mochilas que a gente não precisava carregar. Porque qual que é a beleza que eu acho dentro de um fechamento de ciclo? É você pegar toda aquela experiência e transformar em sabedoria. Ah, certamente, né? Entendeu? Porque a sabedoria é a mochila leve. Sim. Que faz parte da vida. O que acontece, que eu acho nesse período, que é o sofrimento, é que você ou rejeita toda aquela sensação que tá surgindo ali, ao invés de integrar ela, sentir aquela merda toda e tirar uma sabedoria maravilhosa daquela experiência. Geralmente o que a gente faz? A gente bloqueia, eu tenho que seguir. E isso lá na frente vai virar os nossos traumas, as nossas dores. Aí a gente vai fugir, né, um pouquinho do nosso podcast, né, que é falar só do encerramento e não daquilo que a gente traz. Não, amiga, não. O encerramento do ciclo está conectado a esse misto de emoções que o torna mais difícil para muitas pessoas. Eu acho que é justamente isso. É a falta do gerenciamento das emoções que surgem ali que fazem ser a coisa difícil. Agora, me surpreendo que você tem essa facilidade, mas a minha pergunta foi: você tem essa facilidade porque você simplesmente bloqueia e a gente foi ensinado a bloquear, porque quem tem medo é fraco? A gente não pode sentir tristeza, porque tem que estar sempre alegre, positivo. Não, no geral eu sou muito realista, eu sou muito verdadeira com o meu sentimento. Você se acolhe. Eu tô sofrendo, eu sofro mesmo, eu tô feliz, eu sou feliz mesmo. E você se julga por estar sofrendo? Não. De forma nenhuma. Isso é maravilhoso, né? Porque eu me julgo muitas vezes. Às vezes eu acordo triste, eu falo, caceta, por que eu tô triste? Eu tenho tudo, não posso estar triste. De forma nenhuma. Cara, me deixa estar triste. Eu agora tô assim, eu tô me acolhendo. Não, eu só não gosto da tristeza. Eu não gosto. Não, mas ninguém gosta. Não é que você vai se invadir numa tristeza eterna. Mas então você eu me acolho, mas eu sempre vou buscando formas de não me sentir triste. Nossa, você tá muito evoluída. Eu quero aprender com você. Essa eu acho que é uma das minhas características, assim, mais marcantes, assim, da minha facilidade de de terminar os ciclos. E isso as pessoas fechar portas. Podem confundir com frieza? Total. Sempre foi. Você se considera uma pessoa fria? Não. As pessoas te consideram uma pessoa fria? As pessoas podem me considerar uma pessoa mais fria, assim, mas eu tenho um sentimento de autopreservação gigante. Eu preciso estar bem. Eu preciso ficar bem. Mas você entende que isso é um bloqueio também de sentimentos? Amiga, não. Tudo vai ser um bloqueio de algum sentimento, né? Mas assim,
o sofrimento não é um lugar que eu quero estar por muito tempo. Sim, mas você tá Né? certíssima, E é sobre aí, isso. eu não quero estar nesse lugar de sofrimento, que se eu encerrar um ciclo, né, assim, aquela sensação de que, poxa, mas pode vir um outro sentimento, um sentimento de luto, um sentimento daquela imaginação, daquilo que eu desconheço. Né? Se eu encerrar esse ciclo, o que vem daqui pra frente? E nesse ato, como vai ser? Que é o que a gente normalmente tem medo, né? Exato. É a bordinha ali, entre a merdinha E confortável aí e o você novo. fica ali, e aí eu simplesmente vou. Eu vou com medo e vou com medo. Então, assim, e na hora que eu tô ali, é lógico que eu vou tentar blindar os meus sentimentos da melhor forma que eu puder. Blindar ou gerenciar? Gerenciar, a forma de falar, né? Blindar para que Não, eu não... blindar, porque eu entendo assim, quando você blinda, você bloqueia aquilo e você vai. E aquilo Mas vai sentimento para aqui algum dentro, lugar. não. Porque Sentimento assim, fica dentro. hoje eu tenho a clara certeza de que toda e qualquer doença, inclusive doença física, ela começa com uma emoção não trabalhada, gente. Falem o que for, para mim é sempre isso. Toda emoção não trabalhada em algum momento, ela vai Ela pedir, cristaliza e vira uma doença. ela vai te pedir para ser olhada. Olha para mim. Entendeu? Nossa, eu preciso muito de olhar pra mim. Olha pra mim, mas é sobre isso. Olha pra mim. Isso não é um processo fácil, como eu disse, a gente foi ensinado a evitar certas emoções que não são agradáveis. Nem toda emoção é agradável. E o fechamento de ciclo, ele expõe essas feridas. Nossa, muito. E aquele sentimento também, muitas das vezes, que nós falhamos, né? Também. Porque às vezes eu preciso encerrar um ciclo e pode demonstrar a minha demonstração de falha, porque Frustração. eu não fui capaz de seguir, porque eu não fui capaz de aceitar, né, aquele momento, Sim. ou aquele determinada pessoa ou pessoas. E Então o tem essa sentimento de frustração perda, também. que foi o que eu falei que é a minha dificuldade. É como se eu tivesse perdido algo que de alguma forma fazia parte de mim. E esse algo pode sim continuar fazendo parte de mim em forma de sabedoria. Eu acho De outra que forma, essa né? é a grande beleza né? A grande beleza da vida. da vida. Em relação a ciclos emocionais, né? Porque eventualmente a gente sempre sabe que pessoas passam pela nossa vida, né? Então Sim. você vive um ciclo ali, né, de amizades, muitas das vezes, que é durante aquele momento. Aquilo fez parte, né? E chega um determinado momento que não faz mais, né? Que a gente não tem mais a troca que tinha, não tem mais os mesmos gostos ou o mesmo ritmo. É engraçado, porque o ciclo ele pode se encerrar naturalmente, que a gente até falou no episódio, por troca de frequência, de repente você começa a frequenciar numa outra estação e a pessoa tá aqui, ou ele pode ter um encerramento ativo, que eu acho que é mais difícil. Mais difícil. Você precisa encerrar, entendeu? Aquilo tá te mostrando que você precisa botar um ponto final. É nesse aí que eu acho que o bicho pega. É o que é difícil, né? Entendeu? É. Porque, como eu falei, a gente tem uma tendência natural a evitar esses encerramentos. Porque o encerramento traz o novo é desconfortável, a gente não quer. E se o novo for pior do que o que eu já tinha? É tudo em si. Te joga lá no futuro, você começa a ficar ansiosa. Aí eu falo assim, aí é depressão profunda, né? Uma ansiedade, é depressão. Entendeu? Então, assim, a gente roda, e eu percebo que a gente cai sempre na mesma fala. A gente só tem o agora. Isso é verdade. Quando você começa a única coisa que vai acontecer é te causar um processo ansioso. Né? Ansioso, tristeza, porque você não sabe. Mas é exatamente nesse agora que as pessoas não querem, né? Que a gente, no geral, não vive e não quer viver o sofrimento no agora. Porque para você encerrar um ciclo, que muitas vezes não te cabe ou não faz mais sentido para você, no encerramento você vai sofrer. Você vai ter que viver o agora. Você vai ter que viver o agora com sofrimento. E Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sentir emoção desafiadora. Ninguém quer. E eu acho que talvez isso seja a grande causa do sofrimento. Porque, como eu disse, os ciclos vão se apresentar, os encerramentos vão ter que acontecer e o sofrimento ele é sempre opcional. Isso não é clichê, isso é verdadeiro. O sofrimento ele é opcional. Então, acho assim que no final de tudo, a gente precisa trazer sempre uma postura autorresponsável para as nossas emoções. Sabe? A gente tem que entender que, como mais uma vez eu vou repetir, emoções não foram feitas para serem suprimidas, elas foram feitas para serem gerenciadas. Toda emoção tem seu valor, toda emoção traz algum ensinamento. E a beleza da vida está em transformar essas experiências, ainda que desafiadoras, em sabedoria, para que a nossa mochila fique leve. Porque quando você não faz esse processo, esse gerenciamento, o que você leva não é sabedoria, é trauma, é emoção bloqueada, é peso. E
Eu acho que a gente faz muito isso, cara. A gente carrega Faz uma mochila muito, muito gigantesca. pesada desnecessariamente o tempo inteiro. E todo o contexto social fomenta para que a gente seja dessa forma, né? Isso aqui é triste. Então, eu acho que, assim, a gente tendo essa consciência, a gente pode começar a romper as gerações que vêm, sabe? Com os nossos filhos, por exemplo. Amiga, de repente, não necessariamente só lá nos nossos filhos, né? A gente, quando a gente consegue entender, né? Acho que esse movimento que a gente tem tentado fazer, quando a gente consegue entender do que eu consigo fazer com os meus sentimentos, ou daquilo que eu quero fazer, ou onde eu quero estar, eu acho que é um pouco do que esse podcast a gente se propõe, né? De incomodar, de levar um novo olhar sobre as coisas, né? A gente é capaz de fazer, né? Quem está assistindo também, que tem alguma dificuldade, é capaz de fazer. É trazer consciência mesmo para comportamentos, padrões, que de repente você tá ali fazendo e nem sabe por quê. Nem sabe por quê. E se você, de repente, reflete e vê que tá ok também, porque de fato não existe certo e errado. Eu acho que o importante é você ter consciência daquilo que você reproduz. Isso eu tô falando de comportamento, eu tô falando de atitude, eu tô falando de tudo. Eu acho que a consciência é a base de tudo. E consciência e presença estão diretamente alinhados, porque não há como você ter consciência sobre as coisas se você não tiver 100% presente sobre aquilo. E as reflexões fazem a gente fazer esse movimento, entendeu? E, gente, a gente queria falar sobre encerramento de ciclo, porque nós estamos no encerramento de ciclo, né, Amandinha? É? Não é? Não é? É verdade! Amiga. É verdade, gente. Olha só, são tantos assuntos, gente. Os nossos assuntos offline são tão grandes. É verdade, lembrei, a gente está no encerramento de ciclo. Todos esses temas que a gente sempre acaba trazendo, a gente, né, reflete, busca aquilo que faz sentido pra gente, tá fazendo sentido pra gente. Que é o que tá acontecendo no nosso momento de vida mesmo, que a gente traz pra cá. Isso é legal. E o nosso encerramento de ciclo é aqui. Esse ano foi um ano muito interessante, porque a gente se propôs a fazer isso. Desafiador. Começou com uma brincadeira e ainda é uma brincadeira, porque a gente brinca, eu amo estar aqui. Eu tenho a minha vida profissional, a Renata tem a dela, e a gente ama estar aqui conversando. Mas eu acho que foi maravilhoso, assim, deu super certo. E quando você fala encerramento de ciclo, é por quê? Porque a gente vai mudar. A gente gostou de brincar. E a gente vai dar spoiler ou não dá spoiler? Não, acho que pode deixar depois. Pode deixar depois. Depois a gente vai dar spoiler. Você que inventou esse assunto. Não era pra trazer esse assunto agora, por isso eu fiquei confusa. Não, é pra poder ficar já ansioso, na expectativa. Eu acho que de tudo, essas nossas reflexões tiveram um feedback muito positivo. E a gente alcançou o que a gente queria, que era se divertir com propósito. E isso é maravilhoso. E aí a gente vai encerrar realmente esse ciclo para que no ano que vem, isso tudo que a gente criou aqui se apresente de uma nova forma, em um novo formato, que eu acho que também vai ser uma experiência legal. Com certeza que sim. Diversão tá garantida. Tá garantida sempre, ou seu dinheiro de volta. É isso, né, gente? Então tá, amiga, acho que... Espero que vocês tenham gostado. Assim, encerramento de ciclo é um assunto que vale a pena a gente, né, fazer autorreflexão, se incomodar um pouco com ele. Principalmente agora no final de ano, que a gente está no momento de revisão, né? Principalmente agora, e trazer realmente consciência para os nossos padrões, para os nossos comportamentos. Ser autorresponsável, eu acho que é essa palavra, ser autorresponsável, porque, gente, desculpa. Estamos em 2026, você ainda não entendeu que não tem nada no coleguinha, tá tudo em você não entendeu nada. Entendeu? Então vamos encerrar com esse assunto de gente grande, autorresponsável. E, mais uma vez, obrigada para você que chegou até aqui. Espero que tenha feito muito sentido toda a nossa conversa. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, porque pra gente é muito importante. É isso mesmo. Isso. Até o próximo episódio. Até o próximo. Olha, esse pós aqui foi bom, Foi bom, hein? né? Eu não entendia como desapego fosse um sentimento positivo, porque pra mim tava no meu rol da frieza. Super. Né? Porque as pessoas me colocam sempre como mais fria, mais... Então, super. Realmente, o apego eu não tenho. Exatamente, isso é maravilhoso. Acho que nem quando eu era criança, apego a um ursinho de pelúcia, boneca, absolutamente nada. Isso é maravilhoso. Desapego, ele só serve pra trazer sofrimento. E é engraçado. Mas eu não entendi isso, né? Eu não tinha essa consciência. Não, eu sou uma pessoa carinhosa. Não tem nada a ver. Eu não entendia tem esse nada sentimento a ver. de E as pessoas não têm clareza nisso. Elas acham que a pessoa desapegada é fria. E não é. A pessoa desapegada, ela é altamente resolutiva emocionalmente.
Entendeu? Eu não sou, mas o meu apego é nesse contexto emocional. Eu sou amorosa, nananã, Mas porque eu sou você é apegada. E não tem nada a ver com as calças. O grande exemplo disso é o ser mãe. Sim. Porque existe a mãe apegada e que ama o filho. Desapegada que ama igual. Tanto quanto a mãe apegada. Isso aí, certinho. Claramente existe essa diferença. Claramente. Então você consegue perceber a mãe que é apegada e ama, e a mãe que é desapegada e ama o tanto quanto a mãe. Isso aí. E essa confusão é muito forte. Não, pra mim era muito forte, porque as realmente... pessoas não entendem. A gente foi condicionada a achar eu não entendia, que amor então é ficar lambendo, é ficar grudada, é ficar, às vezes, apegada num negócio que já acabou há muito tempo. É que isso é apego, não é Exatamente. Então a gente precisa aprender desapego. Aliás, desapego é uma das maiores virtudes que a gente precisa aprender. A gente não tem que se apegar a pelo nada. menos alguma coisa eu tô bem, então, você tá amiga. ótimo. Arrasou, parabéns. Toma pra Renata. Eu vou aceitar, gente. Arrasou. Obrigada. Isso aí. Renata, a desapegada. Mas acho que por isso, então... Não é um defeito, é uma qualidade. É uma qualidade. Ai, glória, Senhor. Então Super. acho que é por isso que eu realmente tenho essa facilidade de encerrar o ciclo. Isso aí. Eu não falei você que a minha dificuldade é justamente o apego. O que me impede é o apego. Você vê, eu tava querendo mandar, né? Tá gravando? Tá. Tava querendo mandar uma pessoa lá embora, já não tinha mais sentido, não tinha nada, entendeu? E mandei, resolveu, foi tudo maravilhoso, ninguém saiu brigado, foi tudo lindo, maravilhoso. Mas aquilo foi um luto pra mim. Cara, um negócio que já tava ruim pra Cacilda. Entendeu? Aquilo foi um luto. Eu me peguei pensando, gente, eu tô sofrendo com isso, cara. Sofre com costume, com aquela rotina. Com a rotina, com a estabilidade. Quando te tira. É a mudança. Existem pessoas mais adaptáveis e outras menos. Mas aí depois que tirou, você tá sentindo falta, saudades? Não, aí depois de um tempo é como um luto. Aquele processo passa, eu internalizo isso, eu sinto em mim, eu percebo qual é o sentimento que tá desalinhado dentro desse rolê. Eu consigo fazer essa autoanálise. E aí eu olho de fora e falo, epa, eu não sou esse sentimento. Isso aqui é uma coisa que tá desajustada, deixa eu soltar. Faço todo esse trabalho e aquilo passa. Hoje eu consigo fazer esse gerenciamento. Mas antes não. Antes eu ficava e quanto mais eu resistia em sentir aquilo, mais eu sentia, mais aquilo ficava grande. E aí talvez quando aquilo sumisse, ele virava um trauma, uma ferida emocional, que foi o que aconteceu muito comigo em relação ao funcionário. Porque eu tomei muita porrada de babá quando eu era... Nossa! Eu fiquei muito refém de babá quando eu era... Mas você não aprendeu rápido, não? Eu aprendi muito rápido. Eu aprendi, mas com trauma. É. Porque você é resolutiva, por causa dessa sua característica. Não, eu sofri, eu aprendi a aprender rápido com os erros. Sim, então, resolutiva. Tá. Então eu aprendia muito rápido. Então, se um determinado comportamento que eu tive, né, de repente tentar segurar alguma coisa e era ruim, eu já não fazia mais. Eu já não fazia mais, já aprendi e não quero. O que deu errado? Daqui pra frente eu não vou fazer mais. Você sabe que a grande maioria não faz isso, né? A gente erra 300 mil vezes e continua errando. Não, amiga, não que eu não vai errar. Porque eu continuo errando também. Mas assim, eu tento fazer novos erros, né? Sim. Eu tento cometer novos erros, mas de forma mais consciente. Assim, olha, esse aqui não deu certo, então eu preciso ajustar. E principalmente nisso, né? Assim, em algum momento o ciclo não tá funcionando, eu preciso fechar. E aí eu posso até viver uma fase me organizando para encerrar aquele ciclo. Porque também isso eu acho que é a minha responsabilidade. Super racional, a minha autorresponsabilidade. Lógico. Então, em alguns momentos, eu posso demorar 2 anos, sabendo que eu tô encerrando aquele ciclo. Mas quando você tá consciente do caminho que você tá fazendo. Exatamente. Então, assim, como que eu vou me organizar emocionalmente para tomar aquela decisão? Acabou. Aí eu não volto atrás. E eu sou dessa, acabou, não volto atrás. Não, mas eu também não volto atrás, não. Mas eu sofro. Não, aí... Aquilo não apaga igual o interruptor. Não, mas aí, não, assim, aí eu, por exemplo, eu viro as costas, não quer dizer que eu não tenha uma saudade de um momento passado, não quer dizer que eu não sinta, assim, saudade da pessoa por qualquer que seja motivo, né, assim, que possa ser o emocional, um colaborador, porque a gente eventualmente tem, nossa, aquela pessoa trazia um cafezinho tão gostoso pra mim no meio da tarde, sei lá, alguma coisa assim. Sinto também, mas eu entendo que faz parte do encerramento. Isso é claro. E ok. Só que aí o melhor é ficarem as melhores lembranças, né? E quando você encerra o ciclo de forma consciente... É isso aí, você transforma a experiência em sabedoria.
Que é o ideal. Você fica com as melhores lembranças em vez de ficar com os traumas. Com os traumas. Né? Porque isso foi o que aconteceu principalmente em relação à funcionária comigo. Eu tomei tanta porrada de babá na época, eu tive tanto problema, e aí a gente fica muito refém. Aquilo me deixou numa vulnerabilidade tão grande, e aquilo não foi trabalhado. Então, o que aconteceu? Quando eu me vi diante da mesma situação agora, o gatilho puxa. Aquilo que não está resolvido. O gatilho puxa, a memória que está ali consolidada de trauma, ela volta. Gigantesca, né? Ela volta. Então, eu rapidamente percebi que eu estava trazendo memórias daqueles momentos que já não existem mais, que eu já nem sou mais aquela pessoa, aquela consciência que manifestava essas coisas. E aí tudo fica mais autorresponsável e consciente, entendeu, amigo? Eu consigo sair disso mais rápido. É isso. É isso.